o que representa a vitória de Lula e seu futuro governo? Representa muito, porque, vejamos, nós estávamos aqui numa condição de extrema-direita, na qual alguém pegava o nosso pescoço e fazia assim. Quando alguém põe um dedo na mão que está no nosso pescoço, a gente já dá uma respirada melhor. Então, eu não faço aqui o juízo dizendo que tudo é burguesia, e é verdade, tudo é administração do capital, e é verdade também, então tudo é indiferente. Não, existem dimensões aqui diferentes de uma coisa com a outra. Agora, a imagem que eu uso é o seguinte, é um dedo que foi posto aqui contra a mão do capital e da burguesia e dos setores reacionários que estão apertando a garganta do povo. Era isso, fizemos isso. A minha pergunta decisiva é, tá, eu posso louvar a felicidade de eu ter um dedo aqui enfiado contra a mão do capital e do poder reacionário? Posso louvar, ó, que legal, eu estou com o dedo aqui. Se eu for mais inteligente ainda, eu penso em como afastar essa mão e quebrar essa mão. Então, a perspectiva é essa, que bom, é muito legal, ganhamos a eleição, estávamos com a mão sufocando o pescoço, a gente já pôs um dedinho contra, só que a gente vai passar mais 4 anos assim, para depois acontecer tal coisa e voltar para cá, ou a gente vai quebrar essa mão fascista, esta mão de extrema-direita. Então, é um momento no qual estamos felizes, mas temos que imediatamente pensar que não dá para repetir quase um século de esquerda institucional, que apanha e que vira fraca, o Getúlio Vargas dá um tiro no peito, o João Goulart, que com a caneta na mão é apiado do poder, o Lula, que sendo o presidente mais bem quisto da história, em termos de estatísticas, vai preso, a Dilma com a caneta na mão, sofre impeachment. Vocês não vão imaginar, vocês que me acompanham, que agora vai ser diferente, que o Lula, então, acabará o mandato em brancas nuvens e tudo será feliz, etc, etc, etc. A gente tem que imaginar que daqui a pouco, esta mão tem 5 dedos e mais o resto da mão, ela é mais forte do que o meu dedinho. Então, é ela que vai esmagar meu dedo, e não meu dedo que vai esmagar uma mão. Ou seja, como é que eu vou mobilizar o povo para que em pouquíssimo tempo eu tenha um processo de transformação social? Mas para que pudesse esta mão que asfixia o pescoço do povo ser quebrada, o que deveria fazer o governo Lula? O governo Lula não tem ideia de que esta mão asfixia. Se tem a ideia, não opera nesse sentido. A esquerda liberal xingou o Lula. Não, quem, inclusive, está feliz por ter xingado, pensa no seu partido também, pensa no seu movimento. Faz diferente? Faz muito melhor? Tem uma dimensão que só fica na rede social da internet ou está agindo na prática? Então, aqui a crítica vai para todo mundo. Me ponho dentro, enfim, todo mundo está no mesmo barco. Então, aqui não é crítica moralista, eu estou pensando em termos objetivos, materiais e concretos. Os governos de esquerda não pensam assim, essa mão está nos sufocando e eu vou enfiar um dedo aqui. Eles pensam assim, esta mão agora aprendeu que quando sufoca o povo passa mal. Então eu vou fazer um carinho nessa mãozinha, para essa mão falar assim, vamos todos juntos aumentar a economia brasileira, a Magazine Luiza vai vender mais cama, a loja tal vai vender mais televisão, etc, etc, etc. Então a lógica no governo como esta que nós temos no Brasil de esquerda, nunca foi de falar, eu tenho um dedo aqui para evitar o sufocamento e agora eu vou dar uma porrada. Porque no final das contas é o seguinte, eu tenho um dedo, eu tenho uma mão aqui também. Então, contra essa mão é uma porrada dessa mão, seria isso. Só que como esses governos não operam ideologicamente assim, o PT na sua formação, em que pese uma franja marxista, ele é radicalmente democrata liberal de esquerda, ele foi orientado por Claude Lefort e gente mais a defender a democracia burguesa, ele não pensa nesses termos, ele pensa que ele vai fazer um carinho, e que essa mãozinha da Globo, do banco, do latifúndio, fala, nossa, tá vendo? Toda vez que eu aperto o pescoço, ele vem com carinho, ele nunca quebra a minha mão, agora eu não vou mais apertar o pescoço dele. Então, nada acontecerá daí. Ou seja, nos termos concretos, o que sai por aqui é uma espécie de desafogo pontual, até o momento que então jogam essa mão de volta para fora, o dedo para fora, e sufocam novamente. Não sai daí nenhuma dimensão, a não ser que haja uma retificação substancial do PT, das esquerdas, dos movimentos de luta, da esquerda brasileira de modo geral. Sem retificação é mais do mesmo. E na tentativa de ver se agora o carinho na mão de quem nos sufoca, quem sabe essa gente passa a ser boazinha, que é uma ilusão que se tem há 60, 70 anos no Brasil e nunca aconteceu em caso nenhum. O senhor acredita que haverá essa retificação? Não. E qual será a saída para quebrar a mão que asfixia o povo brasileiro? Efetivamente é um processo de luta revolucionária que começa por uma luta ideológica. Seria maravilhoso que um governo de esquerda vindouro pudesse ao menos auxiliar isto. Então, o que eu estou dizendo, porque eu também não posso dar aqui
simplesmente a inação a quem nos acompanha. Então, eu tenho que reconhecer que a esquerda não é revolucionária, ela não vai mudar o quadro social, só que as pessoas ficam todas desalentadas e dizem, puxa vida, então, o que estamos fazendo nós enxugando gelo? Sim, estamos enxugando gelo. Só que como é que nós poderíamos, efetivamente, buscar tangentes, já que não vem um aspecto frontal, já que um governo Lula não será revolucionário, não será de esquerda, não será de transformação das condições ideológicas. Nós poderíamos imaginar que existe uma certa zona de confluência, numa tangente, entre algumas possibilidades de um governo como este e algumas lutas ideológicas de mobilização social. Então, por exemplo, algumas delas são as lutas ideológicas que podem se valer de aparelhos ideológicos. Então, se o governo efetivamente abre alguns canais de televisão, se ele bota o Breno Altman 9 da noite na Globo, enfim, seria uma hipótese. Pensou se eu estou aqui sendo entrevistado pelo Breno às 10 da noite, na Globo não vai ser, mas pensou se eu estou entrevistado pelo Breno Altman 10 da noite no SBT? O alcance que isso tem? Enfim, eu falo o mesmo, o Breno pergunta o mesmo. A gente não vai mudar nosso modo de perguntar. Só que, eventualmente, a gente tinha um microfone muito mais potente do que o que a gente tem hoje. No limite, um governo de esquerda poderia deixar alguns marcos como estes, para ver se a gente aumentasse a capilaridade social de uma posição efetivamente de esquerda, de 0,1%, de 2%, de 3% para 20%. Salvaria, inclusive, o governo de esquerda. A gente faria isso, inclusive, em salvação de posições políticas como estas. Mas o governo de esquerda não pensa assim. Ele pensa que a Globo, se ele for cordeiro, a Globo vai salvar. Isso é uma recorrência petista histórica. E a Globo não vai salvar um governo do PT jamais. Ela vai trucidar um governo do PT. Sempre ela vai fazer isso. Então, seria uma hipótese que houvesse uma franja entre as possibilidades de um governo liberal e uma certa formação ideológica um pouco maior. Eventualmente, universidades públicas, federais mais intensas, eventualmente centros culturais nas periferias do Brasil que emulassem essa ideia que eu tenho desenvolvido faz anos. O deputado Glauber Braga se entusiasmou com ela e tanta gente no Brasil, tantos companheiros e companheiras, o meu querido aluno Yurian tem feito um trabalho lindo, que é a ideia dos centros socialistas. Essas ideias, se o governo pudesse dar espaço para abrir uma biblioteca de bairro, como fez a Colômbia, em Medellín, Bogotá, cada bairro pobre do Brasil, em um ano, o governo federal vai construir uma biblioteca tipo CIEP, etc. e tal. É gasto de dinheiro, o Odebrecht agradece, porque vai construir o centro cultural. Se não é o Odebrecht, é a construtora da cidade. Estou dizendo, o que um governo de perfil liberal poderia fazer, pelo menos para dar um espaço de arejamento? Constrói em um ano, plataforma do Ministério da Cultura, um centro cultural por cada bairro periférico do Brasil. Que haja 20 mil bairros periféricos tomando grandes bairros, tem que construir 20 mil centros culturais em um ano. Porque na hora que o governo levar um golpe no impeachment, está lá um elefantinho branco no meio de um bairro, mas tem lá biblioteca, tem espaço de convivência, tem gente que faz arte, teatro, qualquer coisa dessa, e, eventualmente, aquele bairro não tem só o espaço da igreja para socializar, tem aquele lá. Então, o que eu estou dizendo é que existem até algumas estratégias de esquerda liberal que seriam, pelo menos, auxiliares de uma luta revolucionária, auxiliares no sentido pequeno, mas são uma luta ideológica, de espaço do bairro, do centro socialista, e de luta no aparelho ideológico. É o máximo que um governo desse vai dar, porque mais que isso ele não vai atentar contra o capital, não vai falar contra banco, não vai dividir um latifúndio substancial do Brasil, vai pegar terra improdutiva e dar para sem terra, mas pegar um latifundiário e dividir o seu latifúndio, ele não vai fazer. Então, Breno, dizendo muito objetivamente, quem sabe a esperança é uma certa tangente que faça dela tangente um certo aumento da luta ideológica do povo, para ver se o povo, então, faz um processo de destravamento de uma luta social.